Bom, então pessoal, hoje nós vamos falar sobre um conceito muito importante na Toyota chamado Reijunka. Lembrando, a gente é a escola de Lean, nós temos o propósito de disseminar a cultura Lean para além dos muros da fábrica, também na manufatura, especialmente aí em empresas engineering to order. No final desse episódio a gente vai fazer um exemplo, né, de como planejar uma construção modular usando os conceitos do Reijunka. Então não percam, curtam o nosso canal, né? Aperte lá o sininho para que vocês recebam nossas notificações. Então o Reijunka é uma palavra japonesa, né? É um dos pilares centrais do sistema Toyota de produção e significa nivelamento de produção. É uma técnica usada para suavizar a variação, evitando picos e vales no fluxo, o que reduz desperdícios, melhora a qualidade e estabiliza o sistema. Lembrando, no sistema da Toyota, no sistema Lean, as fábricas são cadenciadas, não tem loucuragens, não tem picos, não tem volumes absurdos de hora extra, não tem trabalho à la louca fim de semana, mas tem um ritmo constante, o que significa muito mais estabilidade, qualidade, entrega, menos estresse, enfim, tudo melhor. Então, o Reijunka é produzir com ritmo estável, mesmo quando às vezes você tem demanda do cliente que muda e aí precisa, né, trabalhar com um conceito nesse sentido, balanceando a produção. Ao invés de produzir muito num dia e pouco no outro, a Toyota distribui a produção de forma nivelada em pequenos lotes, puxado pela demanda real. Então, o Reijunka está muito ligado a lotes, a produção tateada, a sequenciamento, fluxo contínuo. Então, o objetivo principal do Reijunka é manter um fluxo contínuo e previsível, reduzir estoque, superprodução e lead time, porque você vai produzindo lotes menores, contínuos, evitar a sobrecarga, que, né, os japoneses chamam de muri, que é uma perda, e a irregularidade, né, a instabilidade no sistema que a Toyota chama de murá, e permitir uma produção mista, vários modelos sem grandes setups, né, no caso. É um conceito muito importante lá no início da fábrica de automóveis da Toyota. Então, o nivelamento pode ser por volume, que você, ao invés de produzir grandes lotes, você vai produzindo quantidades muito próximas, né, todo dia. Então, se o cliente, por exemplo, comprar 1000 peças por semana, o ideal é produzir 200 por dia. Ao invés de num dia fazer 800, no outro dia 200. Então, ter um sequenciamento, ter um fluxo contínuo de produção. Na construção civil, na ideia do Lean Construction, então, como é que a gente adapta? Então, a gente adapta fazendo um planejamento baseado em ritmo constante, um TACT Planning, né? Lembrando, TACT é batida, sequência, ritmo. Padronização de ciclos por zona, né? Eliminação daquelas corridas, loucuras no final da obra, equipes com cargas de trabalho semelhantes em cada etapa, né? E o nivelamento entre os trades, entre as empresas, né? Alvenaria, drywall, elétrica, etc. Então, vou mostrar para vocês um exemplo. Esta é uma ideia de uma obra modular de escolas, onde você tem um bloco aí com 8 módulos de sala de aula, um corredor com 2 módulos, depois você tem mais um conjunto de módulos para salas de aula, e depois você tem aqui 6 módulos para fazer a administração. As premissas para a elaboração desse planejamento tacteado, utilizando os conceitos do Reijunka: o tempo para a execução dos projetos é 30 dias, o projeto pode ser dividido em 3 lotes de entrega de 10 dias. Considere que a gente, cada semana tem 5 dias úteis.
A fábrica possui uma capacidade para produzir 2 módulos por dia. E aí, no nosso exemplo, a gente vai considerar que todos os materiais estão disponíveis no momento da produção. O tempo de logística e carregamento até o local é 2 dias, a montagem é 10 módulos por dia, né? E a gente vai considerar que as fundações já estão prontas, e depois de montados, a obra possui continuidade, né, para o plugin, ou seja, os acabamentos, a finalização da obra. Então, a primeira coisa que a gente pensa é dividir em lotes, né, em zonas de trabalho. Lembrando que o ideal é o lote unitário. Nem sempre é possível, né? O lote unitário é um conceito, uma busca pela perfeição. Nem sempre ele é possível. Então, aqui o nosso lote unitário foi dividido, o nosso zoneamento da obra. A gente zoneou em vermelho esse conjunto de sala de aulas aqui com 10 módulos. Depois a gente zoneou esse outro conjunto aqui com 12 módulos da sala de aula, e depois a gente separou esse conjunto aqui com mais 6 módulos que fazem parte da administração. Então, para que a gente faça o rejunca, o planejamento tacteado, a gente tem que zonear a obra, e aí a partir daí dar sequenciamento ao fluxo de trabalho. Então, lembrando, né, a obra ela vai puxar a produção. Então, tudo é baseado no que puxa a montagem. Então, a fábrica, a logística e os projetos, conforme a divisão que a gente fez lá por lotes, por zonas, vai trabalhar sequenciado nesse conceito. Então, a montagem puxa fábrica, logística, entrega de módulos e projetos. Então, a gente tem, na linha de balanço, a gente vai ter aqui as zonas, né, de produção que a gente dividiu, as entregas de projetos. Aqui a gente tem um lote de projetos de 10 módulos, né, dessa zona inteira. Depois ele sequencia, a gente tem aqui a fábrica, entrega dos módulos e os carregamentos de logística. Então, lotes, as entregas de projeto e as entregas de módulo. E como vocês podem ver aqui, a gente está fabricando um módulo por dia. E a fábrica tem capacidade para 2 módulos por dia. Por que a gente não fabrica 2? Porque não vai adiantar. Se a gente fabricar 2, a gente, por exemplo, vai terminar nesse ponto a fabricação do módulo. A gente já teria aqui os 10 módulos na metade aqui do tempo. Teria, por exemplo, 2 por dia, a gente pararia aqui, mas a gente não teria, nesse caso, projetos para dar sequenciamento. E aí a gente não vai conseguir dar sequência à fábrica, o que é desperdício, que o pessoal vai ficar parado. Então, e esses módulos, por mais que sejam montados, eles não vão dar sequência lá na frente. Então a gente nivelou a produção da fábrica, fabricando um módulo dia para fechar com as entregas de projeto, e aí com isso ter um sequenciamento e um fluxo contínuo da obra. Então, nesse caso, naquele conceito tambor, pulmão, corda, o tambor é a montagem, né? E a montagem, então, ela vai puxar o que será produzido, né, para que a gente tenha sequenciamento na montagem. E com isso a gente tem fluxo contínuo do trabalho. Então, pessoal, lembrando, a gente é a Escola de Lean, a gente tem aí um canal no YouTube e também no Instagram, @Escola de Lean. Curta os nossos canais, curta lá o canal do YouTube, acione o sininho,
para receber as notificações de vídeos novos. A gente procura disseminar a cultura do Lean. Tem muitos vídeos lá falando sobre a cultura do Lean, especialmente empresas engineering to order, que tem fábrica, projetos, montagens, né, para construção também, montagem diversas, aplicando o Lean, né, para além dos muros da fábrica, que é difícil a gente encontrar conceitos fortes e aplicações claras, exemplos claros que vocês podem obter no nosso canal. A gente também tem alguns cursos gravados que vocês podem adquirir, tem também cursos que a gente faz online aí, que vocês ao vivo, que vocês também podem adquirir. Tá bom, gente? Até mais.